Bom, pessoal, nossa modelo de hoje é a Andresa. E ela tem 44 anos, apesar de não parecer. Ela tem o rosto bem bonito, ó, sem quase nada de marca de expressão. E algo que incomoda ela é a região embaixo dos olhos, região de olheira, porque além dela ter um acúmulo de pigmento um pouquinho mais presente aqui, a melanina dela é mais acumulada na região de olheira, a gente percebe também o rebordo ósseo um pouquinho mais aprofundado. Então, a gente vê a presença dessa cárie lacrimal mais evidenciada aqui. E também ela já fez preenchimento, né, Andresa? Há uns 2, 3 anos atrás. E você percebeu alguma melhora no preenchimento ou continuou escuro? Pouca. Tá, porque assim, a gente percebe que se fosse fazer um preenchimento aqui, ia melhorar realmente a volumetria da olheira. A gente ia conseguir um volume e aí, consequentemente, ia deixar mais plano. Mas a cor da olheira dela realmente é mais escura. Então, o preenchimento em si não vai trabalhar, que nem a gente vai fazer com a nossa técnica hoje. Andresa, quando você fez o preenchimento, você queria qual tipo de resultado? Diminuir a profundidade. A profundidade. Mas a cor, você já se incomodava? Um pouco. Um pouquinho? Mas a profundidade me incomodava mais. Entendi. A gente percebe aqui no rosto dela também que o lado esquerdo, ele tá um pouquinho mais fundo do que o direito. Isso também acontece. Diferença de profundidade de rebordo ósseo de um lado para o outro também. Então, realmente, melhorou? Você achou depois do preenchimento? Você ficou contente com o resultado? Melhorou um pouco. Uhum. E durou quanto tempo, mais ou menos? Em média de 6 a 8 meses. Certo. Então, é muito importante a gente deixar isso bem claro para o paciente antes de a gente começar o nosso procedimento de bioestimulação whitening, porque tem muita diferença entre a gente querer dar volume na olheira e a gente fazer o clareamento. Então, no caso aqui, a gente vai fazer a gente vai atenuar o escurecimento, mas a gente não vai trabalhar espessamento de volumetria. Tá? Então, ela já fez um preenchimento, ela já sabe como que é esse resultado. Hoje, a gente vai procurar trabalhar a parte de cor, a parte de escurecimento. A gente vai atenuar, trazer brilho e trazer uma homogeneização para a parte da colorimetria que ela apresenta embaixo dos olhos. Antes de mais nada, é importante a gente ressaltar também que a olheira da Andresa é uma olheira mista. Apesar da gente ver um acúmulo de pigmento nessas regiões aqui, ela também tem bastante vascularização, ó. Então, quando a gente estica a pele, a gente percebe a presença de vários vasinhos aqui, ó. Então, o que que isso representa para nós? A gente vai poder trabalhar? Vai. Só que de uma forma muito mais sutil, muito mais superficial, com muita cautela, para não causar nenhum edema e nenhum processo inflamatório na área. Para a gente poder marcar a região, a gente sempre vai lembrar que a parte superior a gente não vai trabalhar. Ah, mas é escura. Não tem muito o que fazer aqui. A gente vai trabalhar realmente na parte de baixo, parte inferior dos olhos. Então, a gente pega aqui o canto externo, que é a nossa área limite, parte de cárie lacrimal também, e a gente vai trabalhar esse quadrante aqui, ó, até aqui, a gente vai poder trabalhar. Se vê que tem um acúmulo de pigmento estendido para cá, a gente pode levemente trabalhar aqui também, tá? Mas só para a gente determinar que vai ser nessa região que a gente vai trabalhar a estimulação. Outra coisa também importante falar é que a gente sempre procura começar o procedimento por onde a pele tem mais espessamento dérmico, que isso apresenta mais segurança na hora da gente trabalhar com as microagulhas. Então, a gente procura começar sempre do canto externo, mais inferior, que é onde a pele é mais resistente, mais grossinha. E conforme a gente for sentindo o procedimento acontecendo, a resposta inflamatória dessa pele, a gente vai chegando mais em região de canto interno, região de cálea, que a pele é mais fininha, é mais sensível, sem causar nenhum tipo de trauma que a gente não quer que aconteça. E a gente também vai procurar fazer isso aqui, ó, um leve esticamento, não precisa esticar tanto para não afinar muito essa pele, mas um leve esticamento assim, para a gente poder fazer o processo de forma mais lisa, sem muita agressão também e deixando o mais uniforme possível. E por que não trabalhar a parte superior? A região de pálpebra superior, fecha um pouquinho o olho, Andresa, é uma região muito sensível, a pele é ainda mais fina, é riquíssima em vascularização, então todo mundo tem essa parte vascularizada, normal da nossa anatomia. Então, a gente não trabalha por causa disso, a tendência de edema é muito maior. E, além do que é uma área que a gente está em constante dobra, o olho fica aberto, a gente não consegue cicatrizar bem caso aconteça qualquer coisa aqui. Então, a gente não estimula essa área, tá? Além do que a gente tem o globo ocular embaixo, isso daí seria muito incômodo para o paciente e também pode causar possíveis incidentes durante o procedimento também. Então, não é legal de trabalhar essa parte, porque tem muita contraindicação
E o risco-benefício aqui não compensa. Por isso que não tem essa indicação, a gente vai trabalhar realmente o quadrante inferior, que é onde a gente tem segurança de resultado. Aí vocês podem me perguntar, eu preciso fazer essa demarcação? Não necessariamente. Se você já tiver mais prática, conseguir visualizar bem onde você vai trabalhar, isso aqui é realmente mais didático para vocês poderem entender a região. Mas, na prática, a gente não precisa demarcar. Se tiver bem nítido a área de trabalho, isso aqui não precisa. E outra coisa, a gente vai fazer a asepsia agora com a clorexidina. Eu estou usando um algodãozinho japonês aqui, que é mais sutil, para a gente não deixar essa área já edemaciada antes do procedimento. Precisa ser suave essa limpeza, tá? Clorexidina 2%. A gente vai limpar sempre de dentro para fora, E aqui, já que eu demarquei, eu vou tirar também. Se vocês sentirem a necessidade de, depois da asepsia, remarcar isso aqui, pode, tá? Mas não tem essa necessidade. Então, vamos limpar aqui. Bem sutil, vou começar do lado de cá, pode ficar com o olho fechado, tá? Ó, de dentro pra fora. Pode limpar em cima dos olhos também, apesar de a gente não estimular essa parte, a gente vai acabar segurando um pouco aqui, então, pra não contaminar. Leva um pouquinho pra baixo. Já pede pro paciente vir sem maquiagem pro procedimento, isso é bem importante também. Porque a maquiagem deixa resquício, mesmo que a gente limpe. E aí pode contaminar a pele. Vou tirar tudo isso aqui. Olha pra cima. Isso. Aí com o paciente olhando pra cima, a gente consegue limpar bem pertinho aqui da linha d'água dos olhos. Ó. Vou de cá também. Ótimo. Deixa eu aproveitar para mostrar para vocês a diferença. Por que que eu opto sempre mais em usar o algodão nesse tipo de procedimento? Olha a diferença de textura entre um material e outro. Eu tô com uma gaze aqui e um algodãozinho do estilo japonês que eu falei pra vocês que eu gosto bastante. Olha só, enquanto a gaze ela é áspera, ela tem essa textura mais abrasiva, o algodão ele é liso, ele é suave, então ele promove menor escoriação na pele, tá? Então, como a gente vai estar trabalhando já promovendo uma leve lesão na pele, esfoliando ela com a agulha, a gente não quer que isso seja uma hipersensibilidade, tenha uma resposta muito inflamatória além do que a gente precisa. Então, o algodão ele vai manter o que a gente está fazendo com a agulha. Eu posso usar algodão normal? Posso, tá? A única coisa que eu prefiro esse aqui é que ele não forma aqueles fiapinhos, tá? E ele já vem nesse formato de pad, que é mais fácil da gente estar limpando a pele, mas pode usar algodão normal. Posso usar a gaze? Pode, mas não é o ideal. Tem que ter em mente que a gaze vai promover um edema mais rápido, um processo inflamatório mais exacerbado, que não tem necessidade. A gente pode trabalhar com esse material aqui, que em termos de custo é praticamente o mesmo, tá? E para o paciente é muito mais confortável. Pessoal, com que dispositivo trabalhar para fazer a técnica? Eu vou trabalhar com a minha Dermapen da Smart, tá? Só que é bem importante a gente ressaltar que não precisa ser uma Dermapen. Vocês podem trabalhar com um dermógrafo, com o dispositivo que for que faça esse procedimento de microagulhar, desde que ele faça realmente de forma segura. Pode ser os mais complexos, mais atualizados, até os mais simples, que não tem problema. O que é importante ressaltar aqui? A gente tem que ter um controle de velocidade para poder trabalhar na velocidade mínima possível, que nem aqui no meu dispositivo eu tenho 5 velocidades, ó. Eu vou trabalhar na mínima, que é a primeira, e também a agulha precisa ser a agulha de 5 pontas. Isso aqui precisa ser padrão, tá? É essa agulha que a gente vai usar para fazer a estimulação das olheiras. O dispositivo fica por conta de vocês. E quanto à profundidade também é importante, a gente vai trabalhar com uma profundidade mínima, de 0,25 para baixo, tá bom? É claro, pessoal, que o protocolo de aplicação a gente vai personalizando conforme a gente vai pegando prática, a gente vai se sentindo seguro. Então, eu, por exemplo, quando trabalho, eu já consigo trabalhar numa velocidade um pouquinho maior. Vai mais rápido, a gente consegue um resultado mais evidente de forma que o tempo seja otimizado. Mas isso precisa de prática. Então, por isso que eu vou evidenciar para vocês começarem sempre na velocidade 1, que é a velocidade mínima,
conforme vocês forem pegando a prática de vocês, aí vocês vão aumentando a velocidade de forma com que vocês se sintam seguros para estar realizando a técnica. Bom, a gente está aqui com os nossos protagonistas, né? Os produtos da Black White. Nós temos aqui 2 tons que a gente vai trabalhar na Andresa. Esse é o tom mais claro, esse é o tom médio. E a gente vai fazer agora um teste para saber a proporção que a gente vai usar esses 2 tons em conjunto, tá? Ela tem um fototipo puxado por 3, mas a gente tem que usar o pigmento sempre 2 tons mais claro do que o fototipo do paciente, para a gente promover realmente um clareamento, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar sempre com o claro, e aí a proporção a gente vai decidir no teste que a gente vai fazer de pele, que vou mostrar para vocês agora. Antes da gente usar o produto, vocês precisam agitar, porque aqui tem bastante ativo, e a gente quer deixar ele bem homogêneo para poder depositar na pele antes do procedimento. Então, vou agitar aqui, deixar bem homogêneo. E agora sim, vamos lá fazer o teste de pele na paciente. Claro, né, gente, que eu vou agitar o produto sempre com a tampinha fechada, tá? Para não causar nenhum acidente. Então, deixa ele fechadinho, agita, depois a gente vai abrir para depositar. Então, olha só, nosso produto Black White, vou usar o primeiro tom para fazer a nossa biestimulação whitening. Olha aqui, o produto é conta-gota exatamente para facilitar na hora da gente depositar na pele. Já tá bem agitado, bem homogêneo. Então, o que que a gente vai fazer? Aqui para Andresa, eu vou colocar 3 gotinhas desse mais claro para 1 gotinha do tom mais escuro, médio. E depois, se a gente precisar equilibrar, a gente vai depositando um pouquinho mais do escuro, um pouquinho mais do claro, mas a proporção inicial que eu vou escolher para ela é essa. Então, vamos lá. Vou encher o conta-gota aqui. Então, olha só, são gotas bem sutis também, tá? Vamos colocar aqui, ó. Peraí, deixa eu só pegar um cotonete. Já vou dar uma espalhadinha pra cá. O produto é fluido, tá? Então, ele tem ácido hialurônico para hidratar, ele vai dar essa fluidez mesmo. Ó, esse é só o produto do primeiro tom. Eu coloquei 2 gotas maiores, vou colocar 1 gotinha do escuro pra gente conseguir ver a mistura dos dois, ó. 1 gotinha mais do escuro. E aí, o tom tá chegando aonde eu quero, ó. A gente vendo que tá um tom bacana, ó, bem homogeneizado, eu usei 2 gotas bem fartas para 1 gotinha do claro para 1 gotinha do mais escuro. Agora sim, eu já tô sabendo a proporção, já posso começar a minha estimulação. Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá, tô com um cotonete, tá? Pra misturar os dois. Ótimo. Deixa eu aproveitar para mostrar uma coisa para vocês. Olha só, eu depositei aqui o produto, misturei para mostrar o teste de tonalidade. E olha só, o produto, como a gente limpou a pele antes, a gente passou a clorexidina, que faz um efeito adstringente, a gente tira a oleosidade, a pele fica mais ressecada, normal. A hora que a gente passa, os ativos que vão estimular colágeno, hidratação, eles vão começar a penetrar no tegumento. E aí, o que não penetra realmente é o pigmento, tá? Então, aí, olha só, vou passar a mão para vocês verem, olha como que já secou. Isso aí realmente é o que a gente quer que ative todos esses princípios do nosso produto que vão estimular a pele, e o pigmento a gente vai precisar microagulhar em cima, fazer a estimulação com as microagulhas para a gente poder uniformizar o tom, tá? Então, isso é importante. E outra coisa, a gente precisa também trabalhar, quando estiver passando a agulha, isso aqui precisa estar úmido, tá? Eu não posso microagulhar do jeito que tá aqui. Eu só esperei secar para mostrar para vocês essa absorção, mas a hora que a gente começar, eu vou colocar o produto molhado, e aí eu vou microagulhando, enquanto os ativos vão fazendo efeito na pele, eu vou levando esse pigmento para a epiderme também. E olha só o tom como que ficou bom. Ficou com um tonzinho mais claro, mas sem causar aquele degrau de tonalidade. A gente consegue ver o degradê, ó, bem feitinho. Isso é bem bacana do produto também, porque ele consegue fazer, ele recebe essa mistura dos pigmentos, das tonalidades, para a gente conseguir chegar numa personalização da cor que a gente quer para o rosto do paciente. E vocês conseguem reparar, conforme a pele vai absorvendo, ó, que ela realmente vai recebendo esse produto
E aí vai ficando cada vez mais uniforme, ó, mais natural, mais adaptado. E isso é uma característica específica que a gente quer para esse produto aqui, para a gente poder trabalhar. Limpei, agora eu vou colocar de novo a proporção que a gente já achou que é legal. Vou colocar aqui, ó, 2 gotinhas do... E vou colocar uma gotinha do Pele 2, que é o mais escurinho, que a gente já fez a mistura. Agora, com a velocidade 1 e bem superficial, eu já vou misturando esses 2 pigmentos aqui para começar o estímulo. Ó, agora sim, mais perpendicular. Não precisa puxar tanto, só um pouquinho. Ó, tá doendo, Andresa? Não. Tranquilo? Sim. Ó. Então, não tá sentindo dor, né, Andresa? Não, tá confortável. Tá. Não pode sentir dor, tá? Se sentir dor, significa que a gente está trabalhando num plano muito profundo e a gente vai depositar esse pigmento. E a gente não quer dar efeito tatuagem, é só uma estimulação. Então, tem que estar bem superficial mesmo, o paciente não pode sentir nada de dor. No máximo, realmente um estímulo, tá? Então, ó, devagarzinho, a gente já vai misturando. Não precisa puxar muito. Esse movimento de expansão digital aqui, ó, ele tem que ser controlado, porque se eu esticar demais essa pele, como ela tem vascularização bem presente, eu posso promover um processo inflamatório nela, tá? Posso pegar uns vasinhos, causar edema. Então, é o suficiente só para não causar as dobrinhas aqui, para eu poder deslizar a agulha, só isso. Nada demais. Então, ó. Enquanto o produto ainda estiver úmido, gente, eu posso estar trabalhando ele, ó. Enquanto ele puder dar esse deslizamento, a gente vai estimulando. A partir do momento que ele começar a secar, que nem aqui nesse canto, a gente já começa a limpar, tirar o excesso e reaplicar para ele ficar úmido de novo. Quando a gente estimula a agulha em cima do produto seco, a gente tem a tendência de dar um efeito pintura, que não é o desejado aqui, tá? Então, por isso que a gente tem que trabalhar com ele úmido, que é só pra gente estimular e depois a gente limpa, porque aí o pigmento ele não vai ficar de forma muito exagerada na pele, para não causar nenhum tipo de processo irritativo, alérgico, nada disso. Ó, vou mostrar pra vocês. Isso aqui é uma pontinha de sangue, ó. Significa que aqui tá ficando muito profundo. O que que a gente faz? Diminui a profundidade da agulha. Isso não é pra acontecer. Eu vou limpar pra vocês verem. Então, que nem eu falei pra vocês, ó. Essa parte é mais grossa, a pele é mais resistente. Conforme vai chegando em canto interno, isso aqui vai
afinando, vai ficando mais sensível. Por isso que pode realmente acontecer, a gente precisa calibrar a profundidade. Então, agora, com o algodão úmido, tá? Não tá ensopado, tá úmido. Eu vou limpar, tirar o excesso, só puxar um pouquinho aqui do produto. Da onde eu estava trabalhando. Então, ó, isso aqui é uma resposta do contato do pigmento com a pele, esse vermelhidão. É normal, por isso que a gente não tem que deixar esse pigmento aqui em cima, porque a gente tem uma tendência a ter resposta alérgica, tá? O pigmento é pesado e tudo mais, a gente não quer levar isso pra pele. Então, assim, a gente consegue, depois que sair esse vermelhidão, já perceber um clareamento da estimulação que a gente tá fazendo, sem dar o efeito tatuagem. Então, o que que a gente precisa entender aqui? Para isso não acontecer, eu vou passar uma técnica para vocês, que é um pulo do gato, que é onde vocês vão ter uma habilidade em fazer o estímulo e não deixar essa resposta inflamatória acontecer. A gente vai separar essa região em quintos, então em 5 partes imaginárias, e a gente vai fazendo partezinha por partezinha, eu estimulo, limpo, antes de dar o processo inflamatório. Estimulo, limpo, estimulo, limpo, estimulo, limpo, estimulo, limpo. Então, essa é a nossa técnica mais segura, tá? Posso fazer desse jeito que nem eu fiz agora? Pode, mas a tendência da gente ter esse processo aqui é muito maior. Então, para evitar, vamos começar agora a estimulação. Eu vou fazendo o primeiro quinto aqui na parte externa, que é a mais segura, deixando essa zona de risco, essa zona de segurança por último, que aí a gente vai diminuir, já que eu vi que teve uma presencinha de sangramento mínima, que vocês nem conseguem enxergar aqui, mas teve, eu já vou diminuir a profundidade para trabalhar essa zona de segurança por último. Então, vamos lá, trabalhando aqui o primeiro quinto, vou colocar uma gotinha do produto claro. Ah, eu posso fazer isso? Posso colocar primeiro o claro e depois estimular e colocar um pouquinho do escuro? Pode. Não tem problema. Então, ó. Uma gotinha. Vou dar uma estimulada primeiro aqui na parte externa. Então, ó, imagina que a gente tem uma separação aqui. Eu vou começar a estimular o primeiro quinto aqui. Não precisa esticar muito, o produto tem que estar úmido. E a gente vai trabalhar bastante essa região aqui, chegando bem pertinho aqui do cantinho do olho primeiro, nesse primeiro quinto. Tudo bem, Andresa? Tudo. Tá doendo? Não. Então, ó, vai e vem, movimento de varredura. Posso fazer um pouquinho circular também, não tem problema. Até esse produto ficar sequinho. Ficou seco, a gente tira e vai pro próximo quinto. Algodão úmido, tira o excesso do produto. E olha, já não ficou tão vermelho assim porque a exposição do produto é menor, tá? É claro que vai ficar vermelhinho, a gente tá microagulhando, tá? E aí agora a gente vai pegar
a parte do segundo quinto daqui para mais um pedacinho aqui, ó. Aí depois terceiro, quarto e por último a região de cantinho interno, que a gente vai colocar como último quinto de estimulação. Vamos para o segundo quinto, eu vou depositar mais um pouquinho só, uma gotinha do produto. Aqui é importante a gente fazer também a expansãozinha aqui da pele, para poder chegar bem pertinho aqui, olha lá para cima mesmo, chegar bem pertinho aqui, ó, da linha d'água. Então, eu vou puxando esse produto para cá, ó, devagarzinho, com a mão bem leve. Lembrando que é uma pele bem fininha, então tem que ir com cuidado. Tá doendo? Não. Até o produto ficar seco, a gente vai estimulando aqui, ó. Pronto, o produto começou a secar. Eu já venho com meu algodão úmido e tiro o excesso. Vou limpar essa lágrima da Andresa aqui. Esse olhão claro dela já irrita com luz, né, Andresa? Limpar. Tudo bem? Vamos agora para o terceiro quinto, região de meio de olho, ó, bem essa parte aqui. Vamos depositar o produto. A Andresa vai olhar lá pra cima também. Se estiver te incomodando, você fala, tá? Ok. Ó, não coloco tão perto do olho, gente, pra não ter perigo de cair lá dentro, né? A gente que vai levando com a máquina lá pra próximo da linha d'água. Então, ó, estica um pouquinho. Vou levando esse produto pra próximo da linha d'água. Devagarzinho, não precisa ter pressa. Ah, mas o produto seca. Não tem problema, limpa, coloca mais um pouquinho, melhor do que ter pressa na hora de estimular. Pergunta pro paciente se tá tudo bem, tá doendo, sempre perguntando. Conforme a gente vai subindo aqui em direção à linha d'água, se o paciente relatar dor, ai, tá ardendo, tá doendo, a gente diminui a profundidade. Trabalha com a agulha ainda mais superficial do que já tá. Cuidado para não deixar o produto cair dentro do olho do paciente, tá, gente? Cuidado com isso. Então, vai com calma, devagarzinho. Na hora de limpar, limpa também com calma.
Joia, o produto começou a secar, eu vou limpar. Vou pegar o algodão úmido. Com calma, ó, devagarzinho perto da linha d'água do paciente. A gente tá trabalhando com o olho, viu, gente? Então, tem que ter mão leve, tem que ter paciência. Então, ó, devagarzinho. O algodão não pode estar muito úmido para a água com o produto não cair lá dentro do olho, não irritar tanto. Eu gosto também de ter um algodão seco para qualquer coisa já secar, se tiver algum produto escorrendo lá dentro. Então, ó, úmido, seco. Pronto. Ótimo. Agora, a gente vai trabalhar o quarto, quinto, aqui, ó. Quase chegando no cantinho, o cantinho a gente vai deixar por último. Aqui eu já começo a diminuir ainda mais a profundidade da agulha, deixando quase nada aparente para fora. Por quê? Pele mais fina, região mais irrigada, ó, presença de vasos, ó, que eu já consigo ver. Então, bem superficial mesmo. Vou mais um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Região aqui, quase chegando no cantinho. Uma gotinha. Diminui a profundidade da agulha ainda mais, menos de 0,25. Tá doendo, Andresa? Não. Estica um pouquinho só. Sem dor e sem sangramento, viu? Isso é muito importante para ter aqui. Se tiver doendo, se tiver sangrando, para que tá errado, tá profundo, tá machucando. Reveja a profundidade da agulha. Calibra. Trabalha mais a leveza da mão.
Começou a secar, eu paro. Ainda tá um pouquinho úmido, tô espalhando um pouquinho mais assim. Ah, mas eu já estimulei ali, tem problema de novo? Não tem problema. Nosso foco tá sendo aqui, mas a gente pode espalhar um pouco mais o produto assim, que não vai fazer nenhum tipo de efeito adverso. Começou a ficar seco, eu venho de novo com os dois algodões que eu falei, um úmido e um mais sequinho. Algodãozinho úmido, olha lá pra cima. Devagarzinho, vou tirando, não deixando cair dentro do olho da paciente. Com o seco, eu venho aqui também, ó. Não precisa esfregar, hein? Mãozinha leve. Pronto. E agora, por último, a gente vai trabalhar o cantinho interno aqui do olho dela. Bem devagarzinho também, essa parte mais roxinha. Devagarzinho, superficial, mão leve. E aí a gente faz o último quinto do olho. Agora sim, o cantinho interno do olho, a região mais sensível do olho, da olheira. A gente vai colocar o produto aqui, não tão aqui, ó, pra não cair em cantinho interno realmente aqui da mucosa do olho. A gente coloca mais pra cá, leva esse produto em direção ao cantinho interno, tá? Vamos com pouco produto também, o mínimo possível. E eu vou levando esse produto aqui pro cantinho. Devagarzinho. Pedir pra ela fechar o olho pra evitar que o produto caia dentro do olho dela. Mas depois eu posso pedir pra ela olhar lá pra cima também. Tô segurando os cílios. Ela tá com os cílios bem grandão. Tem que tomar muito cuidado nessa parte aqui, viu, gente? Muito, muito mesmo. Andresa, tudo bem? Tá tudo ok. Tá doendo? Não.
Vamos olhar lá pra cima agora, lá. Isso, lá acima mesmo. O produto começou a secar. Eu já vou limpar. Ó, percebam que o produto tá bem rente, a linha d'água, mas não entra no olho dela, tá? Tem que ter esse controle de deposição. Então, olha, isso, lá pra cima, o mais pra cima possível. Ó. Limpar com cuidado. Sempre de cima pra baixo, nunca assim, pra não levar o produto pro olho. Então, olha só, esse edema aqui pós-estímulo é normal acontecer, porém a gente quer modular com que ele aconteça de forma gradual para não atrapalhar o processo. Por isso que a gente vai fazendo por etapas, que nem eu falei para vocês aqui. Pode estimular tudo, só que isso acontece com maior intensidade e vai acabar sendo um impasse na hora do passo a passo. Uma outra coisa importante que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: conforme vocês estiverem microagulhando e sair um pouquinho de linfa, um pouquinho de sangue, vocês têm que parar, têm que rever a profundidade da agulha, porque se machucar, a hora que a gente passar o produto em cima, pode acontecer isso aqui, ó. Exatamente isso. Tá vendo essa manchinha branca? Isso vai sair porque a gente está trabalhando em um plano bem superficial, mas pode assustar a paciente vai ficar com medo, vai ficar essa mancha, não vai sair, olha só. Foi aonde aconteceu de sair um pouquinho de sangue. E aí, nesse machucadinho, acaba o pigmento ficando mais concentrado. Não vai ficar assim, mas evite que isso aconteça, tá? E caso acontecer, explica para a paciente que realmente tá passível de acontecer esse tipo de coisa. A gente vai sempre devagar controlando a profundidade para evitar, mas é nada preocupante. Aqui também, ó, conforme a gente vê, se tiver machucando demais, vai com a mão mais leve, vê a velocidade da agulha, vê a profundidade, para tentar modular o máximo possível. Uma outra coisa que pode acontecer, cair produto dentro do olho da paciente. Gente, caiu o produto no olho da paciente, acabou o sossego. A paciente vai ficar incomodada, vai arder, vai coçar, ela vai querer levar a mão no olho, o olho tá limpo. Então, isso aqui é uma coisa boba, mas tem que tomar muito cuidado na hora de depositar o produto, segurar o cílio se a paciente tiver cílios compridos, na hora de pedir para a paciente abrir o olho, tem que ter certeza se o produto não está muito perto para escorrer aqui no cantinho interno, não cair dentro do olho dela, não irritar a mucosa, porque aí, irritando a mucosa do olho, a gente já vai aumentar esse processo inflamatório nessa região inteira, e aí vai atrapalhar também o procedimento. Então, todo cuidado aqui é pouco, tá?
E o último passo do nosso processo, mas não menos importante, é deixar o produto agir aqui em cima de onde a gente teve o estímulo. A gente vai usar aquela misturinha inicial, que a gente vai usar duas gotas fartas para uma da pele 2, que é um pouquinho mais escura. A gente vai misturar, passar com o cotonete e vai deixar aqui quietinho, assentar, para os ativos entrarem, para também ter uma uniformização do pigmento. E, enquanto isso, a gente vai começar a trabalhar o olho direito da paciente. Esse produto vai secar, vai assentar e depois a gente vai retirar também, tá? Vai ficar mais vermelho porque já tá uma pele estimulada, uma pele um pouquinho irritada. O pigmento tem essa tendência de causar um pouquinho de alergia mesmo, de reagir com a pele, mas aqui a gente não tem mais esse problema de causar essa vermelhidão porque já acabou o processo de estimulação. O interessante é não deixar isso acontecer durante o processo. Então, vamos lá, vamos colocar um pouquinho do pigmento. Vou fazer a proporção que a gente já fez, 2 para 1. Com um cotonetezinho, vou misturar e vou espalhando aonde a gente quer que uniformize o tom. Olha lá pra cima, Andresa. Isso, aqui, ó, no meu dedo aqui, ó. Ótimo. Vou colocar mais uma gotinha do claro e mais uma do escuro, pra deixar bem úmido. Uma do escuro. Vou espalhar mais um pouquinho. Deixar bem úmido mesmo, ó. Pronto. E agora eu deixo ele quietinho, assentado aí. E vou começar o olho direito. E outra coisa, não precisa deixar plástico filme, nada aqui em cima do pigmento. Por quê? A nossa intenção é que penetre na pele o que o produto já tem a ideia de penetração mesmo, que são os ativos estimuladores. O pigmento, ele só vai fazer a penetração superficial. A gente não quer que esse pigmento entre de forma principal do procedimento. Não é isso que a gente quer. Então, não precisa estimular essa penetração aqui. Deixa o próprio produto agir conforme a tecnologia dele e não interfira com mais nada. Deixa quietinho aí. Tudo seco.
Vou contar um pouquinho para vocês como que foi a minha experiência com a Andresa. Isso vocês vão ter com todos os pacientes de vocês, principalmente quando é uma olheira que nem a dela, que é uma olheira vascular. A gente tem que ir com mais cuidado mesmo, com mais cautela. No primeiro olho aqui do lado esquerdo, que é o olho que a gente começou, mesmo com uma profundidade regular, uma profundidade bem controlada, a gente viu que estava ainda causando algum edema. Então, isso é importante vocês terem com o paciente e medindo na primeira sessão o tanto de agressão que vocês podem chegar, sempre com muito cuidado. E aí no segundo olho a gente já consegue fazer bem mais rápido, bem mais tranquilo, porque a gente já achou uma profundidade ideal para trabalhar nos olhos dela. Isso vai ter que ser um protocolo de vocês de atendimento, e principalmente se tiver vasinhos, que é o caso de olheiras vascular. Então, olha só, esse lado que é o lado que a gente começou, abre um pouquinho o olho, Teresa. Olha onde a gente conseguiu deixar um pouquinho do pigmento mais marcado por causa dessa leve intercorrência que a gente teve aqui, ó. A gente acabou causando uma agressãozinha além do necessário e o pigmento, ele faz esse tipo de acúmulo. E a gente ainda estava conhecendo a pele da paciente, a gente estava se familiarizando com a espessura, o que já não aconteceu do outro lado, que a gente já tinha encontrado uma profundidade ideal de trabalho, então tá bem uniforme, ó, sem nenhum machucado, nenhuma lesãozinha exacerbada. O edema aqui que vocês estão vendo é por causa da deposição do produto, que é normal, e por causa do agulhamento. Mas é isso que eu queria que vocês entendessem, que o processo, principalmente da primeira sessão, tem que ser um processo de conhecimento e familiarização com o tipo de pele do paciente, para vocês poderem traçar um plano, um protocolo mais seguro e efetivo possível. Lembrando que pela olheira da Andresa ser um tipo de olheira vascular, a gente precisa fazer um estímulo menor, mais curto, e em mais sessões, diferente de quando é uma olheira que é o ideal para a técnica, que é a olheira pigmentar, que a gente consegue estimular muito mais e ter um resultado mais aparente, mais bonito em menos sessões. Então, isso também precisa ser explicado para o paciente quando ele decide fazer o tratamento. Bom, pessoal, terminamos agora a paciente, a Andresa. Como vocês puderam notar, o procedimento ele é muito legal, ele acontece em etapas, a gente vai fazendo as sessões e observando o resultado cada vez mais bonito. E agora, nesse momento, eu estou aqui para, caso tiver restado qualquer dúvida, para a gente tirar todas elas nesse momento. Primeiro, vocês vão estar vendo aqui do lado a imagem da Andresa, que eu separei em quintos, para a gente poder fazer a estimulação de uma forma mais controlada e que vocês consigam fazer a estimulação sem causar grandes irritações na pele. Então, aqui vocês estão vendo os quintos separados e a gente vai começar sempre da parte mais externa do olho, do canto externo, do primeiro quinto, que é o que vocês estão vendo numerado aí, do 1 ao 5. O canto externo é uma região que tem uma pele mais espessa, uma pele mais resistente. Então, por que começar por esse canto? A gente vai estudando a resposta da pele diante o estímulo que a gente está fazendo. Então, a gente já vai vendo se a profundidade que a gente está trabalhando é ideal, se a gente está causando algum processo inflamatório ou não. E esse é o momento de você testar a máquina e o jeito que você está fazendo na paciente nesse cantinho. Se você percebeu que já está causando um processo inflamatório, para e começa a ajustar a máquina agora com a profundidade da agulha ideal, porque não pode ter nenhum processo inflamatório, nenhum extravasamento de material, de líquido, de linfa, nada. Tem que ser uma estimulação leve, como eu sempre falei para vocês. Depois que vocês já começaram pelo quinto externo, a gente vai começar a chegar mais pertinho do meio do olho pelo segundo quinto, fazendo o mesmo processo, com bastante calma, com bastante leveza na mão. A gente não pode trabalhar de forma muito agressiva, lembrando que é uma região dos olhos. E outra coisa, lembra que quando vocês terminarem um quinto, vocês já vão, limpem aquele material que já está sequinho ali, já deixa limpinho, coloca um material novo, úmido, para a gente trabalhar sempre em campo úmido para deslizar bem a agulha. Terminou o segundo quinto, a gente limpa, vamos para o terceiro quinto. E aí também eu vou lembrar vocês que a gente tem que fazer essa estimulação até a gente conseguir o material seco. Então, assim, a hora que secar, vocês param. A gente precisa que esteja úmido a superfície, porque se estiver seco, a gente pode causar algumas intercorrências aí indesejadas. Não pode ter processo inflamatório. E outra coisa também que eu quero que vocês lembrar que
Se vocês virem um resultado também, não precisa ficar estimulando aquela área. A gente não vai conseguir o resultado completo nessa primeira sessão. Então, depois de terminado o terceiro, quinto, vamos chegando pertinho do cantinho, tomando cada vez mais cuidado, fazendo a expansão da pele ideal, tomando cuidado para não chegar com o material dentro do olho do paciente, então respeitando a linha d'água, colocando o material sempre um pouquinho mais distante da onde a gente vai trabalhar e devagar trazendo esse material em direção aos olhos, tá? Com muito cuidado, com muita precisão, controle de mão, atenção, tá? Que é uma região extremamente sensível. E por último, eu vou falar para vocês sobre o quinto, que é a última parte que a gente vai estimular. Por que que a gente deixa por último? Conforme eu falei, a gente vai chegando mais perto do canto interno do olho e a pele vai ficando cada vez mais fininha, cada vez mais vascularizada. Ali passam vasos maiores, vasos mais calibrosos. Então, a gente tem que ter um controle ainda maior do que a gente está fazendo e a gente precisa ir diminuindo um pouquinho a profundidade da agulha nesse cantinho, tá? Porque a tendência da gente perfurar algum vasinho, alguma coisa e extravasar material é muito maior nesse canto. Por isso que eu chamo que é uma área de risco, uma área onde passa vasos mais calibrosos, vasos mais presentes, uma pele mais fina, que a gente pode estar, às vezes, querendo trabalhar mais, porque essa região de calha lacrimal, geralmente, onde tem mais hiperpigmentação, então a gente tende a querer trabalhar ali. A gente quer que clareia mais ali. E não é assim, a gente vai trabalhar de uma forma uniforme, a gente vai clarear de uma maneira geral, e aí, conforme for passando as sessões, a gente vai ver um clareamento sim nessa região também. Então, não adianta querer estimular mais essa parte do que as outras, porque o processo não funciona dessa forma e vocês podem causar ainda um problema depois de ser resolvido. Então, precisa ter calma, precisa ter paciência e ir aos poucos respeitando o resultado de cada sessão. Como vocês acompanharam, aconteceu sim uma leve exposição de linfa, de sangue ali no primeiro olho a ser estimulado da nossa paciente. Isso pode acontecer, só que como a gente está usando a técnica correta, a gente consegue proceder de forma com que isso não interfira nos resultados que a gente está buscando. Então aqui, a gente causou uma indução inflamatória indesejada, por mais que seja um pontinho, vocês conseguem perceber que uma indução inflamatória, ela causa um acúmulo de pigmento ali em cima. Então isso é o que a gente precisa evitar. Só que como a técnica está sendo feita de forma correta, esse pontinho, esse acúmulo de pigmento, ele está numa camada superficial de deposição. Então, em 30 dias, a gente vai esfoliar, a pele vai conseguir eliminar esse pigmento para que a gente consiga fazer, então, a nova sessão. E aí, sim, com o estudo da primeira, que a gente já viu que a pele tem uma profundidade ideal, isso é interessante também. Na ficha do paciente, vocês já coloquem ali a profundidade da agulha que vocês estão usando, ideal para quando o paciente voltar nas próximas sessões, vocês já lembrarem qual foi a profundidade que vocês usaram, tá? É daí para menos. Lembrando que, conforme a gente vai estimulando também, a possibilidade da pele aumentar ou diminuir a densidade dérmica também existe. Então, não quer dizer que é um padrão, é só para vocês usarem de referência. E aí, sim, depois de 30 dias, a gente pode realizar uma nova sessão para o paciente e continuar evitando esse tipo de processo inflamatório. Lembrando também que o protocolo médio é de 3 a 4 sessões iniciais, podendo aumentar o tanto de sessões conforme a necessidade de cada indivíduo personalizado. Então, agora a gente terminou o seu procedimento, Andresa. É normal ficar esses edemas, esse aspecto de vermelhidão, até por causa do estímulo que a gente fez. Em 3 dias, no máximo, isso tem que ter saído. A questão aqui é a gente lembrar que caso vocês cometerem uma técnica errada, a paciente, na hora de ir embora, que nem ela está indo agora, pode ir embora com hematoma, pode ir embora com um edema exacerbado. A gente precisa tratar disso. No caso da Andresa, o que aconteceu ali foi uma leve, como se fosse um esfoladinho, então não é nada para se preocupar. O que você vai ter que ter de cuidado agora é evitar esfoliar essa área. A gente não vai fazer nenhuma esfoliação durante o tratamento completo, até a gente terminar as sessões. Pode lavar o rosto, esperar um pouquinho, lavar o rosto daqui umas 6, 8 horas. Aí dá preferência para usar um sabão neutro também, evitar usar sabonetes muito agressivos que ardem muito o rosto, para não também irritar muito a área dos olhos. E aí a gente vai usar o Cicaplast, porque ele é um reptilizante, vai ajudar na regeneração da sua pele, e principalmente o uso do protetor solar, porque como a gente está estimulando aí, a radiação pode causar um manchamento, que a gente não quer, nenhum tipo de hipercromia recorrente aí no seu tratamento.
tá? Então, esses são os cuidados básicos que o paciente tem que ter. Se por um acaso acontecer algum tipo de incidente, de intercorrência, aí sim a gente vai ter que entrar com uma pomadinha anti-inflamatória ou uma compressa gelada por mais tempo para perdurar a ação anti-inflamatória com a crioterapia do gelo. Não vai precisar. Nesse momento agora, se está tendo algum tipo de irritação, está doendo alguma coisa, então tá tranquilo. É bom ter essa pergunta para o paciente, porque tem peles mais sensíveis, e se tiver a necessidade, pode colocar um pouquinho de gelo, uma compressa gelada, mas só se tiver necessidade. Quanto menos mexer, não levar a mão aos olhos, tá? Quanto menos mexer, melhor. Menos chance da gente infeccionar a região, comprometer o resultado, e os cuidados básicos. Lavar com um sabonete neutro daqui 6 a 8 horas, não esfoliar a região, usar o revitalizante e o filtro solar. Tá legal? E qualquer coisa, entre em contato com a gente. E como eu vou fazer o uso do Cicaplast? O Cicaplast, ele não tem nenhuma contraindicação. Então, se você quiser usar ele o dia inteiro, você pode. Mas pelo menos 3 vezes ao dia. Ao acordar, repassar durante a metade do dia e antes de dormir. Já é o mínimo suficiente. Mas ele é um hidratante tranquilo, então não tem nenhum problema de ter uma super dosagem. Ok, mas eu faço aplicação com o dedo, com cotonete? É importante usar um cotonete. Eu gosto bastante de evitar o contato das mãos com os olhos nessa região, até porque a gente nunca sabe assim a sujidade que está levando para o olho. Okay. Então pode usar um cotonete, com o próprio cotonete você deposita o produto e deixa ele agindo ali um tempinho, e em cima dele durante o dia você vai usar o filtro solar. Certo. E o filtro, que fator? O filtro solar eu sempre recomendo o uso de 60 FPS 60, de preferência com fator de proteção PPD, que é proteção de luz visível. E se você tiver como usar um filtro solar com cor, também ajuda na proteção. Eu ia fazer essa pergunta, que eu costumo usar com cor. Pode usar o filtro solar com cor, que é melhor, porque ele ajuda ainda mais no bloqueio da luz. E maquiagem, evitar usar por 24 horas, tá bom? Pode usar o filtro solar daqui 8 horas. Então, até isso, você espera um tempinho pra gente não comprometer o que a gente colocou de ativo aí em cima. Então, evita ao máximo sair ao sol. Não pode sair ao sol agora nas primeiras 8 horas. Depois começa o uso normal, Cicaplast e filtro solar. Mas a maquiagem 24 horas. E depois de passar Cicaplast e o filtro. E qual é a ordem que eu devo usar? Primeiro o Cicaplast, depois o filtro? Isso. Primeiro você vai passar o Cicaplast. Vai espalhar certinho, espera ele secar, ele aderir na pele. A hora que ele estiver bem assentadinho, aí você passa o filtro solar em cima. Não mistura os dois produtos, tá? Tem que esperar essa ordem. Sempre que você for usar produtos para pele, a gente tem que aplicar o produto, esperar ele assentar, secar. A hora que a pele absorver, a gente vai e passa o próximo. No caso dos dois, Cicaplast, seca, espera secar sozinho, passa o filtro solar e aí tá tudo em ordem, tudo tranquilo. Depois de quantos dias eu paro de usar o Cicaplast e fico só usando o filtro? O Cicaplast, ele não precisa ser interrompido o uso dele. Eu mesmo uso o Cicaplast todo dia, como um hidratante para a pele. Mas é importante você estar usando ele durante todo o tratamento, se necessário. De preferência, os primeiros 15 dias é extremamente importante. Mas como a gente vai fazer outras sessões com você, tem mais 2 aí, sessões adiante planejadas, pode ir usando até para melhorar a qualidade de hidratação da sua pele também e ir preparando para as próximas sessões. Não tem problema você usar todos os dias. Agora, de preferência mesmo, não quero usar mais o Cicaplast, usa os primeiros 15 dias e depois o filtro solar sem interrupção. Okay. Tem que usar filtro solar sempre, todos os dias mesmo. Outra pergunta, Andressa. Fala para ela que você viu que ficou uma manchinha de pigmento no olho, no seu olho. Aí você fala, isso vai sair? Tá? Eu vi no resultado final que ficou uma manchinha mais clara. Isso. Isso vai sair com o tempo? Vai sair, tranquilo. Isso daí, no máximo, em uma semana já está normalizado. Até porque é bem superficial o que a gente fez de estimulação e depósito de pigmento. E isso foi porque a gente acabou dando uma leve esfoladinha no seu olho. Okay. Por causa do estudo da profundidade da agulha e tudo mais. Nas próximas sessões, como a gente já sabe essa profundidade ideal, isso não vai acontecer. A primeira sessão ela é passível desse tipo de coisa, mas também por isso que foi só esse pontinho. A hora que a gente percebeu que estava profundo demais, a gente já foi chegando mais superficialmente.
mas a questão de cicatrização desse leve machucadinho, em uma semana já vai estar totalmente cicatrizado, tá? Andresa, e agora conta pra gente um pouquinho da sua experiência quanto à sensibilidade do procedimento. Doeu? Foi tranquilo? O que você achou? Não, doer não doeu. Eu senti uma leve estimulação. Eu sou uma pessoa, assim, mais resistente à dor também, mas não é nada, assim, é muito leve muito mesmo. Tranquilo. Arde só um pouquinho quando deposita o produto, mas também é muito leve. Eu não tenho nada, assim, que reclamar, falar, dói demais, mesmo que eu fosse uma pessoa muito sensível. Você vai voltar para as próximas sessões tranquilamente, então. Com certeza. É interessante a gente falar que, no caso aqui, a gente não usa anestésico tópico mesmo, com o intuito de saber até onde a gente pode chegar com a estimulação. Porque a partir do momento que a gente usa um anestésico tópico, a gente diminui a sensibilidade do paciente, podendo chegar num nível de profundidade com a agulha que não é o que a gente precisa, que não é o indicado. Então, a própria pele, ela vai dar um resultado, ela vai sinalizar se a gente está no plano certo, se está muito profundo, se está sendo muito superficial e não está estimulando. Então, essa conversa com o paciente durante o procedimento é extremamente necessário. A gente precisa falar, está sentindo, está doendo, está ok? Então, foi isso que a gente foi fazendo durante o procedimento, como vocês puderam observar. Ela sempre falando, não, está tranquilo, não está doendo, agora estou sentindo um pouquinho, não estou sentindo nada. E aí, a gente vai calibrando a profundidade para não machucar e conseguir o resultado ideal. Por isso que a gente não usa o anestésico, tá legal? E é isso, né, Andresa? É bem suportável. Não tem nada que... Bacana. Então, a gente vai usar as outras sessões para estimular ainda mais e conseguir um resultado ainda mais bonito agora. Agora sim, um efeito que a gente tem da nossa paciente com a técnica ideal. Por quê? Aqui a gente usou os ativos ideais para a técnica, ativos clareadores, ativos que a gente quer que realmente sejam depositados na pele, com uma carga pigmentar controlada, leve. E também aqui a gente fez um procedimento indolor. A gente não pode causar dor no paciente durante o estímulo. Se o paciente estiver sentindo dor, é sinal que você está causando um processo inflamatório. E o processo inflamatório, ele é um inimigo para a gente aqui, porque ele vai causar um manchamento, ele vai causar um edema, ele vai impedir que a gente continue a estimulação. Então, o procedimento, ele foi indolor e precisa ser indolor. Além do que, temos conhecimentos dos fundamentos sobre pele. A gente explicou para vocês sobre o passo a passo de começar do canto externo até o canto interno, para poder entender a variação da densidade e da profundidade da agulha controlada também. A agulha precisa ser agulha de 5 pontas. Explicamos por que não usar a agulha de 36, a agulha nano, uma agulha maior. A gente precisa ter controle da deposição do produto e para onde a gente está estimulando. Uma ponta fininha, chanfrada, para a gente poder fazer um movimento de varredura controlado. E aí a gente precisa também entender sobre colorimetria, que é o que a gente explica também. Precisamos entender os princípios básicos, pelo menos, de colorimetria, para a gente poder trabalhar com tonalidades, com tons claros, tons escuros, como que a gente faz essa mistura para chegar no ideal do fototipo. E, principalmente, o pós-operatório tem que ser bem orientado. A gente tem que orientar o paciente, isso é nossa responsabilidade. Nunca é culpa do paciente se você não orientou, porque a sua parte, como profissional, é orientar o paciente em como ele deve proceder após o término das sessões e conforme você for fazendo as outras sessões também, para ele poder se preparar, para poder usar os produtos ideais, para poder evitar sol, para poder usar o filtro solar ideal. Então, tudo isso é nossa responsabilidade. Se vocês puderem, façam sim o termo de conscientização do paciente, explicando que vocês orientaram com as explicações do pós-operatório, faça o paciente assinar, porque caso ele não siga suas orientações, ele se responsabilizará por possíveis causas de efeitos adversos, mas você fez a sua parte. Não tem como a gente controlar o cuidado do paciente no home care, em casa, mas a gente precisa sim estar respaldado com pelo menos algum documento assinado dizendo que vocês orientaram e dizendo todos os passos do pós-operatório que ele deve seguir. Então, o resultado desse aqui, que vocês estão observando, o que pode acontecer? Primeiro, que foi usado um pigmento que não foi adequado para a técnica, um pigmento de tatuagem, realmente para depositar essa carga pigmentar, foi isso que aconteceu aqui. Outra coisa também que a profundidade foi excessiva, uma profundidade muito grande, que a gente deposita o pigmento, ele não consegue, a pele não consegue esfoliar, não consegue expelir esse pigmento, que não é o que a gente está apresentando para vocês aqui também. E também, além do que,
a pessoa, muito provavelmente, por ter causado esse resultado, tinha pouco conhecimento teórico e prático da técnica que estava apresentando, e as agulhas provavelmente também foram incorretas. Então, a gente tem que sempre lembrar de vários detalhes para ter um resultado legal. O conhecimento também sobre pele precisa estar bem fundamentado, porque se a gente não tiver escassez de conhecimento sobre pele, vocês não vão conseguir entender que a pele tem a variação de densidade, variação de resposta, variação de profundidade onde a gente pode chegar com a agulha e também causa intercorrências desse tipo. Claro que com o nosso material, isso é muito minimizado, mas se a técnica for incorreta, a gente consegue sim fazer um processo desse. Se tiver muita profundidade, se depositar em plano incorreto, se usar uma estimulação muito pesada. Então, por isso que a gente está explicando para vocês assim, evitar qualquer tipo desses itens que a gente está deixando aqui. Além disso, tem que entender um pouquinho de colorimetria para a gente chegar num tom ideal, o tom mais perto da pele possível, lembrando de seguir aqueles dois tonzinhos mais claros, por causa da região que a gente quer clarear, mas sempre conversando ali com o tom da pele do paciente para formar um degradê natural, sem ficar aquele efeito máscara, tá? E também um pós-operatório inadequado. Isso tem que ser explicado para o paciente. Um pós-operatório inadequado pode sim resultar em um efeito muito adverso e indesejado do paciente. Agora sim, estou aqui com os produtos que sem eles, a nossa técnica de bioestimulação whitening, nossa técnica BW, seria impossível de acontecer. Esses produtos eles foram desenvolvidos com uma tecnologia de ponta, os ativos, tanto que a gente precisa para fazer a bioestimulação, quanto os pigmentos que estão aqui agregados, são da mais alta qualidade do mercado. Então, o resultado, ele é 100% de satisfação. Por que eu trouxe eles? Para a gente falar um pouquinho sobre a diferença de pigmento, a utilização deles e como que vocês vão ter acesso de uma forma totalmente diferenciada e promocional para vocês estarem aqui nesse curso hoje. O Pele 1, ele é mais claro e a gente usa ele sozinho ou em associação com o Pele 2, que é o tom um pouquinho mais escuro. Geralmente eu gosto de trabalhar com os dois tons em conjunto para chegar numa mistura meio que personalizada para aquele paciente, mas pacientes mais morenos a gente consegue um resultado bacana usando só o Pele 2 sozinho também. E fototipos mais claros, fototipos mais baixos, foto 1 e 2, a gente consegue também usar o Pele 1 sozinho com resultados bastante positivos. E a associação deles ainda é a minha preferida, vocês vão ter essa experiência se vocês conseguirem estar adquirindo esses dois produtos aí. Vocês vão ter a mesma opinião que eu tenho certeza. Falando um pouquinho sobre investimento. O investimento é baixo porque são produtos que rendem bastante. A gente usa gotinhas para fazer um resultado incrível na sessão do paciente. E em questão de valores, os alunos do curso têm condições especiais para estar conseguindo esses produtos hoje. E pessoal, minha opinião como professor e profissional é que vocês adquiram os dois tons. Por quê? A nossa gama de tonalidade de fototipos, por sermos brasileiros e sermos um país tropical, é enorme. A gente tem pacientes de todos os fototipos possíveis. Então, vocês tendo as duas tonalidades para trabalhar, vocês conseguem essa aplicação ampla também de tons de estimulação. Tá? Aproveita a oportunidade porque é um preço que vai estar aí por tempo limitado com o lançamento do curso, mas são produtos exclusivos, vocês não conseguem encontrar produtos desses no mercado, porque que nem a gente falou, é uma tecnologia diferenciada, exclusiva da Biofarma, então adquire um quanto antes, já forma aí um material de estudo e de trabalho para vocês conseguirem os resultados que a gente tanto fala aí no consultório, no espaço estético de vocês e principalmente um retorno financeiro bem interessante. E, gente, não esqueçam que a hora que vocês adquirirem os produtos e começarem também a fazer o protocolo de atendimento de vocês, postar no Instagram, porque a gente vai estar fazendo uma hashtag nossa totalmente exclusiva, que é a nossa hashtag OlheirasBW, de Bioestimulação Whitening. Então, eu estou aqui mostrando para vocês no Instagram, que a gente vai fazer essa campanha de alunos que vão sair na frente com essa técnica revolucionária. Vocês postem a foto aqui, que nem eu tô aqui com os produtos, ó, postando já. E aí, na hora de fazer a legenda da foto, vocês vão postar a hashtag OlheirasBW. Vou até escrever aqui para mostrar para vocês, que é uma hashtag única nossa, OlheirasBW. Olha só. É assim que a gente vai ter que colocar para a gente poder
conseguir acessar as publicações de vocês como alunas e conseguir compartilhar os resultados e sabendo que vocês estão usando esse produto aí com exclusividade, gente. Isso é o mais interessante, sair na frente, ser pioneiro e conseguir trazer novidades para o espaço de vocês.